No caso aqui, nós vamos ter um circuito diferente do circuito que nós vimos na aula passada. Então, observando aqui, hoje já está escrito de forma diferente, né? Então, nós temos aqui conversor DC-AC para 220 volts com CI 555 e CI 4013. Logo, na aula passada nós tínhamos apenas o CI 555, fazendo uma tensão de 110. Para fazer uma tensão de 220, nós precisamos do auxílio de um segundo CI. No caso aqui, iremos usar o CI 4013. Tanto o CI 555 como o CI 4013 foram exemplos que eu usei para fazer esse circuito. Os dois são PWMs, tanto o 4013 quanto o 555. Evidentemente que esse projeto pode ser feito com outros tipos de circuitos que também têm uma função PWM. Mas no caso aqui, por serem baratos e fáceis de serem encontrados, eu adotei esses dois circuitos integrados. Aqui o CI 555 é bem barato, eu acredito que não chega a R$3 um CI como esse. E esse CIzinho aqui 4013 não é mais que R$2 na cidade, um CI como esse aqui, e fácil de encontrar, por isso adotei. Então vamos lá. O circuito pode ser usado para alimentar pequenos eletrodomésticos e eletrônicos que exijam 110 volts com frequência de 50 a 60 Hz. A corrente de consumo depende da capacidade do transformador, depende do transformador. Então o transformador está aqui, depende dele. Esse circuito funciona com tensão de entrada de 5 a 15 volts. A frequência pode ser ajustada com certa margem de precisão, de modo a ficar próximo de 50 a 60 Hz, conforme a aplicação. Então, não é uma frequência exata de 50 a 60 Hz, mas funciona normalmente em qualquer equipamento da rede elétrica de 50 a 60 Hz. É preciso calcular a corrente de primário do transformador para a carga a ser usada. Não esquecer isso aqui. Então, voltando aqui no projeto, eu vou agora aumentar aqui para que a gente possa entender por etapas. Veio um pouco demais, aqui está bom. Pois bem, o CI 555, que nós já estamos estudando há algum tempo e em algumas aulas, ele permanece com sua configuração original. Isso é uma configuração padrão. Esse exemplo aqui da bateria e do CI 555 nós já adotamos no CI anterior para o circuito de 110 volts, porém com algumas pequenas modificações. Se a gente comparar, tem algumas modificações, principalmente nessa configuração aqui do potenciômetro, mas o básico a gente já sabe. Pino 4, que é esse aqui, e pino 8 recebem a tensão total da rede. Pino 1 vai para o terra. Pino 5, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode aterrá-lo direto, você pode usar um capacitor de proteção, um capacitor de filtro, ou você simplesmente pode não usar nada, deixar ele aberto. O correto é jogá-lo para o terra com um capacitorzinho de 10 nanofarads. Aqui pode ser de 10 a 100 nanos, tá? Esse capacitorzinho aqui é um capacitor de filtro de ruídos, filtro de frequência. Para se alguma coisa der errado na rede, não queimar o CI, somente para isso. O pino 6 desse CI, a gente já sabe que liga esse pino 6 junto com o pino 2 e também descarrega para a terra com capacitor, né? No caso aqui, esse capacitor agora já está diferente do capacitor que eu adotei no de 110 volts. No de 110 volts nós adotamos aqui um capacitor, se eu não me engano, de 100 nano. Aqui eu adotei um de 330 nano para também dar proteção ao segundo circuito, mas aqui pode ser um capacitor de 100 a 600 nanofarads, qualquer valor aqui funciona. Pois bem, e aqui também tem uma outra modificaçãozinha, ó. Entre o pino 6, é uma linha séria aqui, ó. Você tem da linha de tensão para o potenciômetro, do potenciômetro para um resistor de 47K, do resistor de 47K para o capacitor e do capacitor para o terra. Então, potenciômetro, resistor e capacitor estão em série.
Entre o resistor e o capacitor entra o pino 6 do CI e entra o pino 2 do CI, ou seja, estão ligados juntos. Entre o resistor e o potenciômetro entra o pino 7 do CI 555. Já o pino 8, como eu expliquei, e o pino 4 vão ligados na tensão. O pino 3 desse CI 555 é o sinal de onda quadrada. Ele vem, aqui também tem uma outra modificação. Então, o resistorzinho, eu coloquei aqui de 1K, ele vai, o pino 3 do CI 555, olha lá, ele vem, passa por um resistor de 1K e vem para o pino 3 do 4013. Por quê? Porque os dois são PWM, é no pino 3. Então, veja só o que é que acontece. Para que é que esse resistor está aqui? Para proteger o circuito contra excesso de corrente. Vamos imaginar que aconteça algum incidente aqui ou aqui, a corrente será controlada pelo resistor e não queimará o CI, nem de um lado nem do outro. Se eu tirar e ligar direto, eu torno os dois vulneráveis. Por exemplo, se eu ligar o pino 3 do 555 direto com o pino 3 do 4013, funciona do mesmo jeito. Porém, se tiver qualquer anomalia aqui na tensão ou na corrente, vai queimar os dois CIs, porque não tem uma proteção, não há um controlador de corrente. Aqui tem, o resistor precisa de 1K. Poderia ser até de 470 ohms aqui. Já aqui, olha lá, como tem dois CIs oscilando, eu coloquei um segundo resistor de 2,2K para o terra. Ele poderá ter ou não, você pode colocar ou não esse resistor aqui. Qual é a função, qual é a lógica desse resistor aqui? O mesmo procedimento. Se houver uma pulsação errada, uma variação errada, um fio tocou no outro, houve um excesso de corrente aqui na linha do sinal de onda quadrada, ele vai descarregar para o terra por esse resistor, protegendo para não queimar. Então, tanto esse resistor aqui de 2,2K vindo para o terra, quanto o resistor de 1K, que está entre o pino 3 do 555 e o pino 3 do 4013, são proteção. Podem existir ou não, mas se você colocar, o circuito fica bem seguro e bem protegido. Já o CI 4013, você começa a descobrir uma nova realidade nos CIs. Olha lá. Como você pode ver o CI 555, todos os pinos estão sendo usados. Já no 4013, não. O 4013 tem 14 pinos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas observe que o pino 13, 12, 11, 10, 9 e 8 estão oscilantes, não está sendo utilizado. O que é que isso significa? Isso quer dizer que quando você tem um circuito integrado em um projeto, nem todos os pinos desse circuito estão sendo utilizados. Circuitos integrados possuem portas lógicas e cada porta lógica é um bloco lógico que tem uma função lógica. Então, no caso aqui, as funções do pino 13, do pino 12, do pino 11, do pino 10, do pino 9 e do pino 8 não são necessárias nesse projeto. Por isso, não estão em uso. Se você quiser saber para que serve o pino 13, 12, 11, 10, 9 e 8, basta baixar o datasheet desse CI 4013 datasheet e você vai ver para que funcionam esses pinos. É bom lembrar que esse CI ele foi utilizado aqui, assim como o 555, para se fazer esse circuito, mas ele pode ser usado para inúmeros outros projetos. Isso aqui são de uso geral. Então vamos lá. No 4013, o pino 14 recebe tensão. É assim que se configura um CI como esse. Primeiro, esse CI só funciona se o pino 14 estiver na tensão e o pino 7 aterrado. Todos os demais pinos aqui estão fazendo funções secundárias. As funções primárias aqui é o pino 14, que recebe tensão, e o pino 7, que vai para o terra. Isso é uma outra informação. Por exemplo, eu vou utilizar um CI, eu vou ver o datasheet do CI, para saber qual é o pino que recebe alimentação no CI e qual é o pino que aterra o CI. No caso aqui, o que recebe alimentação é o 14 e o que aterra o CI é o pino 7. Obrigatoriamente tem que ter tensão aqui e tem que ter terra aqui. Uma outra informação é o seguinte: as tensões que nós iremos utilizar aqui vão até 15 volts. Este CI, assim como o 555, suportam tensão de até 16 volts, até um pouco mais. Quando você vai utilizar um CI para fazer um projeto qualquer, primeiro tem que ver no datasheet do CI para saber qual é o nível de tensão que ele suporta. Não pode jogar 12 volts num CI sem saber se ele suporta 12 volts. Esses aqui suportam. Então vamos lá.
Pino 14 na tensão, pino 7 na terra. No caso aqui eu aterrei o pino 6, mas aqui já é para fazer essa função. Aterrei o pino 4. O pino 5 eu liguei junto com o pino 2. Pino 5 está ligado junto com o pino 2. E da junção do pino 2 com o pino 5 passa por um resistor de proteção e vem para a base de um transistor. A outra modificação aqui é que no circuito anterior os transistores eram um NPN e um PNP. Aqui os dois são NPN. No caso, eu adotei TIP 41C. Pode ser qualquer transistor NPN. Eu adotei TIP 41C porque você tem aí e também porque é baratinho e fácil de encontrar. O pino 1 desse CI também passa por um resistor de 1K e vai para a base do outro transistor NPN. Todos dois com resistor de 1K. Precisa o resistor de 1K? Não, eu poderia ligar direto. E por que tem? Tem, porque se houver um curto no transistor, se houver um curto nesse transistor aqui, o resistor vai reter a corrente para não queimar o CI. Então, assim como esses dois aqui, esses dois também são proteção. Botei de 1K, mas poderia ser de até 470 ohms, esses resistores aqui. Então, como a gente pode ver, no 4013, o pino 14 vai para a tensão, o pino 7 vai para o terra. Isso já é a configuração dele. Eu só utilizei, então, 6 pinos do circuito para fazer o projeto. Aterrei o pino 6, aterrei o pino 4, juntei o pino 2 com o pino 5 para fazer o chaveamento desse transistor aqui. Usei o pino 3 desse CI para se juntar ao pino 3 do 555, que é o sinal de clock, e peguei o pino 1 aqui e trouxe para cá também para a base desse transistor para fazer o chaveamento aqui. Ou seja, quando um trabalha, o outro para e assim eles chaveiam. A outra modificação aqui é essa, e interessante e importante. Veja, como eu vou trabalhar com a tensão de 220 volts, e eu estou usando o primário de um transformador, aqui está o invertido, secundário de um transformador, então eu tenho 12 volts, que é o seu transformador do protoboard, mais 12 com terminal central, center tape. Quando a gente vai configurar um transformador para trabalhar no protoboard, tensão é aqui de 12 volts, tensão é aqui de 12 volts e aqui é terra. Nesse projeto é ao contrário. O center tape é que vai para a linha de tensão. Olha lá. Positivo da bateria, alimenta todo o circuito, vem e entra no center tape. Então, 12 volts, de 5 a 15 volts será aplicado aqui. Considere que se eu aplicar 12 volts aqui, vai ter 6 desse lado e 6 desse. Né? Então, isso chaveando, porque se eu for medir com o multímetro tem 12 para cá e 12 para cá, mas na hora em que ele chaveia, semiciclo positivo, metade para cá, semiciclo negativo, metade para cá, então 6 para cá, 6 para cá, 6 para cá, 6 para cá, isso oscilando entre 30 e 100 mil vezes por segundo pelos dois transistores. Vai gerar uma tensão alternada aqui, que vai induzir do secundário para o primário, que vai gerar a tensão de 220 volts aqui. Observe que a tensão de 12 volts do secundário do transformador ela é aplicada onde? No coletor do transistor NPN. Já a tensão de 12 volts é 12 mais 12. Uma tensão de 12 vai para o coletor de um transistor, a outra tensão de 12 vai para o coletor do outro transistor. Os emissores dos transistores se ligam e são aterrados. Se você se lembrar do circuito DC-DC das placas-mães, você vai ver que quando um transistor tem o emissor aterrado, ele é o quê? Ele é um chaveador. E quando ele não tem o emissor aterrado, ele é um drive acionador. No caso aqui, os dois transistores são chaveadores. Eles estão fazendo frequência. Transistor chaveador gera frequência. Então eu tenho os emissores ligados entre si e aterrados, a linha verde é terra, a linha verde é o negativo da bateria terra. Pois bem, então temos os dois transistores aterrados, temos um circuito de chaveamento elevando a frequência aqui entre 30 e 100 mil Hz para se ter a tensão induzida aqui no primário do transformador. Não esquecendo que
esse transformador aqui precisa ser calculado de acordo com a carga que eu vou adotar aqui. Então, se o transformador tem, por exemplo, 220 volts por 12 mais 12 com 500 mA, é 500 mA aqui. Aqui não será 500 mA, é muito menos. A corrente aqui é a corrente de primário. A corrente de primária é uma, a corrente de secundária é outra. Agora vamos ver no protoboard como fica isso. Aqui nós chegamos com o protoboard. O circuito já está aqui, eu vou baixar a câmera aqui para que a gente possa ter a visão do circuito. Da mesma forma que o circuito anterior, e é o mesmo protoboard que eu estou adotando aqui, nós não teremos absolutamente nada ligado aqui. Eu fiz esse jumperzinho com esse conector aqui para a gente poder medir e testar aqui. Essa parte de cá é o secundário do transformador, eu tenho 12 mais 12 com terminal central, center tape, e do lado de cá é o primário. Então aqui a gente tem as informações, né? 0 a 127 a 220 volts, preto com vermelho 220, preto com azul, que no caso aqui não vai estar participando, 110. E do lado de cá nós teremos as tensões de 12 mais 12, com terminal central, com center tape. Então nós temos aqui saída 12 mais 12. Então é o que nós temos do transformador. Vamos começar a entender o circuito agora dessa forma. Pronto. Essa linha azul, a exemplo da aula anterior, eu adotei essa linha azul aqui como sendo negativo. Tudo que está ligado nela até o fim é o negativo. E a linha vermelha do lado de cá eu adotei como positivo. Então, tudo que está ligado nela é positivo. Nós temos os dois circuitos integrados aqui, o 555 e o 4013. Como a gente pode ver no protoboard, apenas um lado do circuito está configurado e do outro lado utiliza-se apenas o pino 8. Aqui pino 1, aqui é o pino 1. Aqui é o pino 7 e aqui é o último, pino 8. Então, por regra, pino 8 ligado na tensão, está ligado na tensão, ó, pino 8, vem para aqui, chega aqui nesse ponto 20, desce, atravessa e liga aqui na tensão. Já o pino 7, esse aqui, vem por esse jumper azul, entra aqui, passa por aqui, atravessa, vem para cá e liga no terra. Então, essa é a configuração do CI, do circuito integrado. Aqui a gente vê a configuração do 555, que você já conhece, toda a configuração. Então, pino 8 ligado na tensão, pino 4 aqui também ligado na tensão, pino 3 é por onde vai sair o sinal de onda quadrada protegido pelo resistor para vir para o transistor. E assim sucessivamente. O pino 5 aqui, protegido pelo capacitor. Nós temos o pino 6 aqui, pino 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pino 6 aqui, ó, vem, passa por aqui, chega aqui, volta e liga no pino 2. Pino 1, ligado no terra, primeiro fio é o jumper azul. Toda a configuração que a gente já está acostumado a fazer. Os capacitores, como eu mostrei lá no projeto, ligados, e os transistores, e aqui vamos lá, pino 3 do 555, 1, 2, 3, pino 3 pega o resistor, que pega nesse jumper, que vem para cá, que liga com o pino 3, olha lá, pino 3, 1, 2, 3 do 555, pega o resistor, que eu coloquei, pode ligar direto, mas eu coloquei o resistor para proteger. E ele vem e entra no pino 3 também, ó, do 4013. 1, 2, 3. É o clock. Já o pino 2 do 4013 pega nesse jumper, que pega nesse resistor, que também é proteção, que vai para a base do transistor. Do outro lado, o pino 1 pega no jumper, que também vai pegar no resistor, que vai para a base do... pino 7, calma, pino 1, eu atrapalhei, aqui é pino 8. Então, vamos voltar aqui. Pino 1 e pino 2. Pino 2 pega no jumper, que atravessa, que pega no resistor, que vem para a base do transistor. Pino 1, que é esse aqui,
vem para um jumper, que vem para cá, que vem para aqui, que atravessa, que passa para cá, que também pega no resistor, que vai para a base do outro transistor, tal qual eu mostrei no exemplo. Os coletores dos transistores, dos dois transistores, estão ligados nos fios de 12 e 12 que vem do transformador. Então eu tenho aqui, ó, fio 12 ligado no coletor do transistor e do outro lado lá, fio 12 também ligado no coletor do transistor. Então, os emissores do transistor, que são os dois últimos. Então, emissor ligado com emissor, que passa pelo jumper azul, que é a terra, que está ligado na terra. Dessa forma, o circuito está pronto. Então, nós vamos agora fazer o teste para ver se esse circuito realmente funciona. Mais uma vez, vamos pegar aqui uma fonte. Essa fonte vai estar com a tensão de 12 volts. Eu vou mostrar ali, olha lá a fonte, tensão de 12 volts. Vou ligar essa fonte, positivo dessa fonte. Lá é uma tensão de 12 volts. Eu vou ligar o positivo nesse jumperzinho aqui, tal qual foi a aula passada. E vou ligar o negativo aqui. Detalhe, na aula passada nós não tínhamos esse capacitor eletrolítico aqui, era um capacitor poliéster. Por que foi trocado por um eletrolítico? Se for o eletrolítico, positivo para cá, negativo para lá. Foi trocado por um eletrolítico porque a tensão aqui pode ser pulsativa, e se a tensão for pulsativa, o circuito integrado não funciona com tensão pulsante. Por isso, usou o capacitor. Então vamos ver aqui, multímetro está em tensão alternada 600. Vamos aproximar o multímetro daqui, vou colocá-lo numa posição aqui para a gente ver e vou tentar testar a tensão lá para ver o que é que tem na tensão lá. Vamos ver. Então vou tirar os fios aqui, vou puxar esses cabos daqui e vamos ver o que é que tem lá no multímetro. Vamos ver o que é que dá no multímetro. Olha lá, 236 volts, 240 volts aproximadamente. Posso reduzir essa tensão? Posso. Aonde? No potenciômetro aqui, ó. Vou controlando aqui, ó, ou aumenta ou diminui. Também posso reduzir diminuindo a tensão lá na fonte. Ela está 12.12. Se eu baixar aqui, ela já cai lá, ó. Baixei aqui, ó, já caiu para 226 volts. Por que foi que isso aconteceu? Porque eu diminuí a tensão a 225 volts. Porque lá estava 12.3 volts, agora equilibrou em 12. Então, vamos lá, vou mostrar aqui de novo, olha lá como é que está, ó. Olha lá na fonte assimétrica, 12 volts certinho, 12.1, 12 volts. Por isso a tensão aqui deu um pouquinho maior. Então, quando eu chego aqui, ó, agora eu tenho, opa, calma, teve um errinho aqui. 225 volts aproximadamente. Essa tensão acende lâmpadas agora? Acende qualquer tipo de lâmpada. Então eu tenho aqui, vou puxar aqui um pouquinho também, ó. Esse aqui é uma lâmpada de 220 volts agora. Então vou chegar aqui, a partir de uma bateria com tensão de 12 volts batido, eu venho aqui e olha o que é que eu tenho. A lâmpada, ó, a lâmpada acendeu. Vou ver se eu tiro a mão aqui da frente, para que se possa botar ela mais para cá, para que a gente possa ter a visão. Pronto, a lâmpada está acesa aí, conta, né? Lâmpada acesa. Lembrando o seguinte, nos dois circuitos, tanto no circuito que nós fizemos na aula anterior, como nesse circuito, é preciso ter cuidado, porque a tensão aqui é uma tensão alternada e, consequentemente, há risco de choque elétrico e forte. Uma outra coisa, para trabalhar com esse circuito com transformador maior, para alimentar cargas com corrente maior, os transistores têm que ter dissipador de calor, ok?